É impressionante, gente. Os anos 90 realmente estão de volta. É a era do apocalipse, é a publicação de Spawn a todo vapor. E, bom, também voltaram os X-Men do Jim Lee com o Chris Claremont. É claro que essa dupla já estava nos Mutantes nas edições anteriores, porém, aqui, vamos dizer assim, é o grande auge do Jim Lee, quando o gibi simplesmente se tornou o quadrinho mais vendido da história do mercado norte-americano. Galera, tá no Guinness, sim, os X-Men escreveram seu nome no livro dos recordes. Tem um ponto engraçado, se a gente pegar aqui a história secreta da Marvel Comics, que é um baita de um livro, ele faz o seguinte cálculo: ok, foram mais de 8 milhões de cópias, porém, se a gente fizer uma média, dá mais ou menos, né, considerando o número de leitores que existiam de quadrinhos nesse período, era algo como 17 publicações, 17 edições dos X-Men por leitor. Porque, né, por volta desse período, o mercado norte-americano descobriu a mágica das capas variantes. Então a galera comprava em peso, até porque eles tinham aquele pensamento de, ok, vou comprar várias edições, porque é uma edição número 1, é algo difícil de encontrar, e depois vou, sei lá, vou vender e vou comprar uma casa. O problema é que se são 8 milhões de cópias, não tem como valorizar um negócio que são 8, que tem muito disponível no mercado. Tá, mas deixa eu falar um pouco sobre a edição da Panini. Como vocês devem estar sabendo, essa aqui é a segunda temporada da saga dos X-Men, que durou bastante, né? 36 números, eu acho. Tô falando aqui de cabeça. Ah, dá pra ver aqui, ó. Foram 36. Esse aqui é o número 37. Joinha, né? A Panini nos ouviu e parou com aquela numeração esquisita. Então não tem tipo 1/37, que era muito esquisito. E a editora também reproduziu algo que a editora Abril, quer dizer, mais ou menos reproduziu o que a Abril fez. Essa segunda temporada, ela acompanha um pôster, que é aquela cena icônica, né? Na verdade, originalmente é uma capa quádrupla desenhada pelo Jim Lee. Gente, dá uma olhada, olha o tamanho disso aqui. E sim, é maior que o gibi. Ó, deixa eu colocar aqui na frente para vocês entenderem. É mais alto que o formato americano, o pôster como um todo. E assim, eu imagino que essa edição ela vai explodir de vendas no Brasil, porque uma galera vai comprar para ter o pôster, né, bonitão e, gente, tá em alta qualidade, como eu falei, é um tamanho maior. Lembrando que a Abril, quando publicou essa mesma revista ali nos anos 90, eles fizeram algo parecido, né? Eles tinham uma capa quádrupla, tu abria e justamente formava, né, claro, em tamanho menor, esse pôster, e isso inclusive é algo que saiu lá nos Estados Unidos, né? A Marvel também publicou uma edição que tu conseguia abrir a capa e formar, sabe, o painel como um todo. O grande problema é que agora eu tenho que descobrir como é que eu vou fazer para dobrar isso aqui de um jeito que não destrua o meu... Ah, tá, consegui? Não. Eita, já tô cagando tudo. Não, acho que esse lado é pra cá. Reparem que o pôster, ele realmente é dobrado desse jeito mesmo, né? E ele fica gigante. Ok, como todo mundo deve saber, aí do outro lado, esse quadrinho também marca, né? Logo após as edições aqui do começo, o Chris Claremont, ele sai dos X-Men depois de 16 anos no título. E assim, por mais que tenha o nome dele aqui na capa e nos créditos, esse é um quadrinho muito mais do Jim Lee, porque é um período em que a Marvel ela começou a dar cada vez mais poder para os desenhistas, então chegou num ponto que o Claremont ele era um mero completista de balão, sabe? O Jim Lee ele desenvolvia o argumento, então, sabe, toda a história foi pensada pelo Jim Lee, ele mandava as páginas para o Claremont, que tinha que correr para fazer o diálogo. E aí então no meio desse caos surge aquele que é o segundo título mutante paralelo, né, o título principal. Porque se vocês forem ver aqui na revista, né, da Panini, tem X-Men 1 a 3 e Uncanny X-Men 281 até 282. O X-Men 1 a 3 vai justamente trazer um back to basics. Gente, faz um bom tempo que eu li, tá? Eu não reli para fazer esse vídeo, né? Eu li essas histórias aqui nesse Gênese Mutante da Panini, faz um tempinho aí que a editora publicou. Eu lembro que eu achei legais, assim, as tramas. É um back to basics dos X-Men, né? É um confronto com o Magneto, tem se vocês lerem X-Men número 1, lá do Stan Lee com o Jack Kirby, vocês vão ver que esse começo da revista X-Men é uma referência. Então, tu vai ter os mutantes impedindo, junto com o Xavier, né? O time do Xavier vai impedir o Magneto de criar um conflito internacional lá no asteroide M. A minha lembrança é que quando eu li isso aqui originalmente eu achei legal. Pois então, aí tem também o novo arco da revista Uncanny X-Men, né, que era o título padrão dos personagens. E, gente, assim, eu não li isso eu realmente nunca li. Aparentemente é tranquilo de entender, porque abre um novo arco, né? Tipo, ó,
um novo time nasce, tá escrito aqui na capa. Então a gente vai ter uma equipe de X-Men com Colossus, Tempestade, a Jean Grey. Pô, e é legal que esse começo aqui envolve a chegada dos Sentinelas. Aqui tem, por exemplo, a estreia do Bishop, que eu sempre quis ler. Lembrando que algo marcante aqui também foi o retorno do John Byrne. Então ele escreve o roteiro, o Wilson Portácio desenha e a tradução dessas histórias é do nosso querido Mário Luiz Barroso. Eu sei que nós, enquanto fãs mutantes, né, pelo menos a minha geração, deve muito a essa revista, porque, cara, a primeira coisa que eu tive acesso dos X-Men na minha vida foi o desenho dos anos 90, que eram justamente esses uniformes, vem justamente desse período da equipe. Aproveitando que a gente está falando sobre anos 90, a gente vai continuar, na verdade, falando sobre Jim Lee. Então, Gen 13, o Gen 13, tá saindo pela Panini, que é um quadrinho que eu tô muito curioso para ler, dessa era Image ali do começo dos anos 90. Eu já li Youngblood, eu já li Wildcats e eu achei legal. E depois do que eu li da Image, realmente vai lá pro final dos anos 90. Esse Gen 13 eu nunca li. E o interessante, gente, é o seguinte. Vocês sabem que é um quadrinho desenhado pelo J. Scott Campbell, que é um cara que foi descoberto pelo Jim Lee num concurso de talentos da Wildstorm e ele superou o seu chefe. Bom, vamos lá. Esse é um quadrinho que tem mais de 30 anos, saiu ali em 1993. E vamos ser sinceros que é basicamente os X-Men mostrando mais peito e mais bunda. Essa edição da Panini, né, uma edição de luxo, traz a primeira minissérie, né, ou seja, os primeiros números de Gen 13, vai mostrar como essa equipe de super-heróis mais jovem acabou se reunindo, que ela é formada por filhos de soldados que passaram por um experimento do governo para ganhar superpoderes, que na prática fazem parte de uma outra série da Wildstorm, a Team 7. Mas aí então é isso, né? Os filhos nasceram com poderes, então eles são nada mais nada menos do que mutantes. Você sabe que aqui a gente está falando de um J. Scott Campbell ainda muito cru, né? Afinal, o cara tá com 20 anos ali no começo de carreira. Mas o interessante é que chega num ponto aqui da publicação que o Jim Lee acaba desenhando o Gen 13 e a crítica da época diz assim, legal, mas o J. Scott Campbell é melhor. Ou seja, o desenho do cara era tão bom que quando o Jim Lee assumiu, a galera falou, pô, mas preferiu outro cara. A edição da Panini tem 352 páginas, tem quase todo o material que saiu aqui no Brasil pela Editora Globo, ali nos anos 90, né, que também nunca foi republicado. Lembrando que os roteiros são do Brandon Choi, junto com Jim Lee, e a Panini não divulgou quem fez a tradução. A gente termina os lançamentos nacionais com um quadrinho brasileiro, não é bem quadrinho brasileiro, é um livro ilustrado. Temos Janaína e Pedro Cobiaco, né, a dupla, né, vocês devem conhecer provavelmente da Mino, já apareceram mais de uma vez aqui no canal, e eles estão lançando Tomás Tomilho e o Funhossauro Escocês. Aqui a gente conhece um garoto, né, o Tomás Tomilho, que vai morar com a mãe numa cidade praiana por conta de um divórcio dos seus pais. Então ele está num novo lugar, esse menino ele tem que se reinventar, e a única companhia que ele tem é um cachorro completamente maluco e um diário, que é o que a gente acompanha, né? A ideia é justamente o livro representa o diário desse menino. Lembrando que aqui a gente está vendo a estreia do novo selo da editora Mino, que é o Mini Mino, e junto com o Tomilho tem também o Colim para colorir, que, gente, é uma das ideias mais, assim, parecia algo que estava quicando, mas ninguém tinha feito. Todo mundo sabe que existe uma febre desses livros para colorir, então o que a Mino fez? Foi lá atrás de ilustrações de um dos pais do quadrinho brasileiro para justamente fazer um livro, né, que explora aí as criaturas e criações da América Latina, e o legal do livro é que ele mescla tanto informações sobre a nossa cultura, quanto justamente ali as imagens para colorir. Ok, agora tirem as crianças da sala, porque, galera, a gente vai falar sobre Superman, o espectro da Kryptonita. A gente está entrando nos lançamentos gringos, né, quadrinhos que estão saindo lá fora. Para mim, esse talvez seja um dos grandes lançamentos do ano. A minha expectativa é bem alta por conta da equipe criativa. E não é o Superman lá do filme. Na verdade, eu digo para tirar as crianças da sala, porque é um Superman que ele tá na pedra. Deixa eu tentar explicar. Essa é uma minissérie em 5 partes com a seguinte premissa. São descobertos novos 4 tipos de Kryptonita no espaço e o Superman vai lá para ver o que a Kryptonita faz. E atenção, crianças, Kryptonita faz mal, não usem Kryptonita. A gente está falando sobre uma minissérie do selo Black Label com roteiros do W. Maxwell Prince, arte do Martin Morazzo e cores do Chris O'Halloran, que é exatamente a equipe criativa do Ice Cream Man,
quadrinho que até agora eu não entendo por que não sai no Brasil. É um gibi elogiado, sabe? É um quadrinho de terror, que até tem questões de experimento narrativo. Tá, tudo bem, eu entendo. É uma série mais longa, por mais seja super elogiada, etc, etc. É um quadrinho mais longo, não é tão fácil. Mas se vocês querem uma pílula de W. Maxwell Prince, dê uma lida no Canções do Cisne, que é uma baita antologia, saiu por aqui pela QS Comics. E é isso, né, gente? Vamos ver quando sai Scream Man. Eu imagino que, veja que irônico, vai sair primeiro, no ano que vem, pela Panini, esse Superman Espectro da Kryptonita, antes de sair o Ice Cream Man. Aí na sequência, a gente tem aquela que eu acho que deve ser uma das últimas minisséries aí, né, desses encontros da Marvel com o Predador. Vocês devem estar sabendo que teve Wolverine e Predador, Pantera Negra e Predador, teve também Homem-Aranha e Predador, e agora tem Predador Destrói o Universo Marvel. Peraí, não, na verdade eu até falei errado o nome. É Predador Mata o Universo Marvel. Gente, essas minisséries eu acho elas divertidas, mas 99% das vezes que eu leio eu me decepciono. Até eu lembro que teve aquele Justiceiro Mata o Universo Marvel que foi legal. Mas, meu Deus, o Deadpool Mata o Universo Marvel é uma das piores coisas que eu já li. Não atendeu a expectativa, então eu tô curioso aí com esse do Predador. Aqui os roteiros são do Benjamin Percy. Os desenhos são de um brasileiro, o Marcelo Ferreira, junto com o Daniel Picciotto, e ao mesmo tempo tem Frank Darmata colorindo. Tá, lembra que eu falei para tirar as crianças da sala? Pois então, Black Kiss está sendo republicado num ônibus nesse momento lá fora. Gente, esse quadrinho é da Devir, né? Eu nem lembrava, faz muito tempo que eu tenho. É um quadrinho pornográfico, eu gosto bastante, né? Escrito e desenhado pelo Howard Chaykin. Até acho que está na hora de alguma editora trazer né, essa publicação de volta. Originalmente saiu entre 88 e 89 e eu tenho essa edição de março de 2011. O interessante é que nessa publicação, né, nova lá de fora, tem a continuação do Black Kiss, que o Howard Chaykin fez em 2012, né, completamente inédita no Brasil. Tem também Black Kiss Halloween, que é uma história exclusiva desse ônibus, tem 400 páginas e sai em capa dura pela Image Comics. Bah, galera, o problema de fazer esse programa é que eu fico fissurado. A gente vai terminar os lançamentos gringos com mais um destaque ainda de Howard Chaykin, né? A gente vai sair um pouco do padrão a gente vai falar de 4 lançamentos gringos, porque tá saindo lá fora Lost Marvels, que, se você não sabe, é basicamente a Fantagraphics recuperando quadrinhos que a Marvel, de certa forma, ignora, né? Então eles republicam, e aqui a gente tá falando de um compiladão de boa parte da produção do Howard Chaykin na Marvel entre os anos 70 e os anos 2000. Para vocês terem uma ideia, tem Monarch Stalker, que é tipo um Star Wars do Howard Chaykin antes de Star Wars. Tem Dominic Fortune, que é um aventureiro dos anos 30. Tem uma minissérie, também mais recente dele, do Águia Fantasma, desenhada pelo Chaykin e escrita pelo Garth Ennis. Eu até tô pensando aqui, o Howard Chaykin tá meio esquecido no mercado brasileiro, né? Um cara que fez American Flag, fez Sombra, e nenhuma editora, não tem nenhum Black Kiss, né? Vai completar 15 anos aí que Black Kiss tá fora de catálogo. E o interessante é que esses lançamentos estão vindo lá fora dias antes desse autor completar 75 anos. Aliás, informação aleatória, eu tenho uma foto com Howard Chaykin quando ele veio para o Brasil numa edição do FIC, não sei, de 2018, 2015, não lembro. As rapidinhas dessa semana começam com 2 relançamentos, um deles é o Starman, edição número 2, na edição de luxo do James Robinson. Tem Superman Esmaga Clã, veja só, quadrinho mais acessível aí para quem quer acompanhar o Homem de Aço. Tem Thunderbolts, por Warren Ellis e Mike Deodato, já tem vídeo no canal. Homem-Aranha, edição definitiva, volume 15, veja só. Vozes Marvel, edição número 4. Tem Deadpool número 1, né, a nova fase, para quem quer fazer aí esse relançamento dos X-Men. Os Melhores do Mundo, edição número 32. Star Wars, Inquisitores. O Espetacular Homem-Aranha, edição número 31. Batman 30. A Saga do Batman, edição número 16. Mulher Maravilha e Flash, edição número 16. Lanterna Verde, edição número 1 aí também, né, iniciando uma nova fase. Poder Absoluto, volume 3. Vejam o vídeo, nós temos um vídeo aqui no canal de edição por edição comentada. Tem DRCL, volume 3, né, adaptação aí do Drácula em mangá que eu já tinha comentado antes aqui no Dois Quadrinhos. O Livro de Ofélia, que é mais um volume do Love and Rockets, do Gilbert Hernandes, sai pela Veneta, com tradução da Cris Siqueira e do Alexandre Barbosa de Souza.
pela editora Conrad. Tem Replay, do Jordan Mechner, que é uma história da família, né, do cara que é o criador do jogo Prince of Persia. A tradução é do Mário Luiz Barroso. Pela Quadrinhos da Companhia, tem Diários de Guerra, Ucrânia e Rússia, em 2 relatos gráficos. A gente está falando de uma publicação sobre uma guerra que ainda está rolando entre os 2 países. É da mesma autora do Heimat, a Nora Krung, com tradução do André Cznobai. Eu espero ter pronunciado corretamente. E finalmente o Brasil vai entrar em dia com os lançamentos de Asterix. Que momento! A Íris Branca é a estreia do Fábio Caro nos roteiros, com desenhos do Didier Conrad, e a tradução é da Sofia Soter. Nas rapidinhas gringas tem Jason Aaron fazendo de novo Tio Patinhas, agora é uma minissérie, O Pato Mais Poderoso da Terra. E veja só, o Jimmy Olsen do Match Fraction tá saindo numa edição de luxo, minissérie que já saiu no Brasil, é muito engraçada, né? Saiu num único encadernado aqui pela Panini, mas, sei lá, não foi tão comentada como a gente imaginava. Também edição de luxo tem Batman Ano 3, que eu acho que não é tão falado quanto o Batman 1 e o Batman 2, mas é uma história do Marv Wolfman com Pat Broderick e George Pérez. Para terminar, tem Omnibus, meu Deus, Omnibus X-Men, de Brian Michael Bendis, que teve aquela ideia controversa de trazer os X-Men do passado. Assim, gente, o problema da fase do Bendis nem é trazer os X-Men do presente para o passado, embora a situação tenha durado mais do que o necessário. Eu acho que o grande problema, na verdade, é que... Vocês já leram até o final? Cara, o grande ponto do Bendis com tudo dos X-Men é uma coisa tão boba, sabe? Toda aquela trama da grande revolução, do Ciclope, uma coisa tão, sei lá, nada. Gente, lembre de apertar no botão do like, sempre esqueço de pedir isso no começo do vídeo. Aqui embaixo tem os grupos, veja só, porque estamos nos últimos dias da Semana dos Quadrinhos, então eu vou postar algumas promoções por lá. E eu acho que era isso, tá? Valeu, valeu, valeu.